Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Que honra, que prazer estar com todos vocês novamente. Vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais um dia, né? Vamos agradecer ao nosso Deus, nosso Senhor, por essa graça maravilhosa. Confirme comigo as palavras com o nosso Deus. Oremos ao Pai. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te exalto, te glorifico, meu Senhor Jesus Cristo, por essa graça maravilhosa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos conceder a nós, que não passamos de mortais, que não merecemos nada, meu Senhor, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, temos recebido esse favor imerecível. E assim, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor tem nos justificado. O Senhor tem, meu Pai, nos abençoado. O Senhor tem nos preparado de antemão para sermos santos, salvos e purificados. Males, desgraças, contendas, o que aconteça neste mundo, Senhor, são consequências nossas, dos nossos erros. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que a cada pessoa que me assiste e que me ouve por esse vídeo, que o Senhor possa, meu Pai, conceder a eles a tua graça. Ilumina o pensamento de cada pessoa que me acompanha. Eu te agradeço porque o Senhor tem abençoado esse povo. Eu te agradeço, eu te louvo porque essas pessoas já são abençoadas. Todos os que assistem esse vídeo já são mais do que abençoados, já são justificados pela graça maravilhosa do Senhor. Por isso que eu te louvo. Mas os que sofrem, que padecem neste mundo, Pai, eu peço que o Senhor os alcance com a tua graça maravilhosa. E que eles possam entender que não precisam mais viver debaixo de tutores nem de leis de homens. Porque já são glorificados, porque já são justificados e abençoados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ilumina os pensamentos dos ouvintes, Pai, dos telespectadores que assistem, essas pessoas que me acompanham, que mandam seus comentários. Eu peço que o Senhor ilumine cada pensamento, que possam todos ser cheios da tua graça, cheios do teu amor, da tua paz, que essa família viva em harmonia, porque todos estão abençoados debaixo da graça do meu Senhor. Assim eu te louvo, te exalto, te glorifico e te agradeço, e tenho a certeza que todos os que estão me assistindo estão abençoados e livres de todo mal. Assim é. Eu te glorifico e te agradeço. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Meus amados, é uma honra estar com todos vocês. Muito obrigado por tudo. E eu quero agradecer a todos pelos comentários, certo? Por cada comentário, por cada mensagem deixada por vocês. E eu vim fazer esse vídeo exatamente a pedido de um amado irmão, né, em Cristo, que ele pediu. E eu vou esclarecer no Espírito Santo da graça do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua pergunta, tá bom? Mas eu agradeço a todos aqui. Eu tenho aqui alguns, né, que têm me acompanhado, que têm deixado suas mensagens, e eu quero, neste momento, agradecê-los. Eu quero agradecer e deixar o meu abraço, certo? Um grande abraço para o meu amado irmão Paulo Rodrigues, muito obrigado pelos comentários. Eu quero deixar o meu grande abraço para Margarete, irmã querida, em Cristo Jesus, obrigado. Eu quero também deixar o meu grande abraço para José Ivan, obrigado pelos comentários, amado. Laudelino, muito obrigado pelos comentários, um grande abraço. Um grande abraço também para Nadir, né? Muito obrigado, Nadir, por tudo, certo? O meu abraço vai também para Robério Macedo, muito obrigado, meu amado, tá bom? E também para Luiz André, alguns aqui que eu pude escrever, tá? E depois eu vou agradecer a mais. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E eu quero dizer que vocês são mais do que abençoados, debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar nessa palavra maravilhosa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você abra seu coração para receber essa mensagem, tá bom? Deixe Cristo iluminar você. Não importa a sua situação. Eu não conheço vocês, mas Deus conhece.
Nosso Deus sabe tudo a respeito de nós. Ele assiste, ele vê a sua situação, ele vive conosco. Quero que você entenda que nesse novo pacto não existe mais aquela necessidade do ser humano pagar tributo ou pagar indulgências pelos pecados, pelos erros. Não existe mais o costume de você, dos cristãos, do povo, irem até um sacerdote num tabernáculo para pedir orações, para pedir bênçãos, para levar ofertas pelo pecado do filho, do marido, da filha, ou do irmão, ou de sua própria vida. Eu quero dizer para você que você hoje é esse tabernáculo. Aquele tabernáculo terrestre, que era feito por mãos de homens, não existe mais. Era na velha aliança, era no antigo pacto, da lei de Moisés. Agora hoje, nesse novo pacto, não tem mais a lei. O templo caiu em Jerusalém, que era o maior símbolo da lei de Moisés, era o templo em Jerusalém. Cumprindo-se as palavras de Jesus, o nosso Senhor. Então, você precisa entender que com a vinda do Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes para cá, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, nosso Senhor, e vivem a fé nele, têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi nos dado através de sacrifícios de pessoas. Nós não temos que fazer nada, não temos que fazer campanha. Entenda isso. Não temos que viver debaixo de tutores. Não temos que pedir favores. Eu vou mostrar para vocês uma palavra muito interessante aqui, a respeito da nossa posição, que nem o nosso amado irmão pediu, né? O amado irmão Paulo Rodrigues, ele pediu um vídeo a respeito da nossa posição nas Escrituras, dada por Deus. E essa posição você vai entender aqui. Primeiro que, quando a Bíblia fala em Escrituras, quando Jesus falava para que se cumpram as Escrituras, e o apóstolo Paulo, eles não estavam falando dessa Bíblia. Tá bom? Você precisa entender, eu quero deixar bem claro que as Escrituras faladas pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus não se tratava da Bíblia. As Escrituras eram os pergaminhos escritos, certo? Do antigo pacto da lei de Moisés, que tinha os judeus e tem até hoje. Essas são as Escrituras. O que nós temos hoje da graça de Cristo são o Evangelho. Você veja que ele deixa a ordem para os seus discípulos a irem ao mundo. Ao mundo que ele fala naquela época, entenda também, naquela época, naquele momento ali, naquele século, o mundo que ele fala não é o mundo inteiro, assim, total cosmo, não é o planeta inteiro. Não inclui. O mundo ali é exatamente onde existiam pessoas. Entenda isso. É isso que você tem que entender. Por quê? Porque até então ali não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava na terra. Ainda não estava sendo administrado o ministério do Espírito. Por quê? Porque ele ainda viria em juízo para buscar o seu povo, certo? Que era o povo de Jerusalém. Jesus nunca disse que vinha buscar a sua igreja, não. Jesus não vem buscar a igreja coisa nenhuma. A igreja que ele fala, o povo que ele fala ali, é o povo de Jerusalém. Você veja que ele já disse para eles, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar lugar na casa de meu Pai, há muitas moradas. Não era para nós que ele estava falando, não, porque nós somos os gentios. Você precisa entender? E eu vou lhe dizer, a nossa posição é essa, meu amado irmão. Qual é a nossa posição nas Escrituras? Nenhuma. Nas Escrituras da Bíblia, nós, os gentios, não temos posições. Não temos lugar, não se acha lugar nas Escrituras do Antigo Pacto. Não há posição nenhuma para gentios. Você veja
que desde Gênesis até Jesus de Nazaré, o último livro histórico de Jesus e João, não há posição nenhuma para gentios. Jesus curou alguns gentios por misericórdia, mas ele não foi enviado para eles, como eu já mostrei em outro vídeo. Jesus de Nazaré foi enviado para o povo de Israel, não foi enviado para gentios. O Velho Testamento fala da história do povo hebreu. O Velho Testamento fala da história de Israel, que vem começando com os patriarcas, até chegar nos seus libertadores, como tem em Josué, como tem em Juízes, como tem em 1º e 2º Reis, e como tem em 1º e 2º Samuel, e como tem também no livro de Ruth, no livro de Esté, como tem também em 2º Crônicas e 1º Crônicas, e assim vem. Aí chegam os livros inscritos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vem um livro de Jó, que retrata a história de Jó, que foi antes dos livros de Moisés. Quer dizer, você tem que entender que as Escrituras retratam a história do povo de Israel. Ali, o Altíssimo escolheu aquele povo. Então, a nossa posição não existe. Tá bom? Primeiro que nós, quando você fala qual é a nossa posição, explica a nossa posição nas Escrituras, se for falar de nós aqui, primeiro que nunca existiu. Nós estamos aqui, o povo brasileiro, desde 1500 para cá. O Brasil tem 500 anos, apenas, né? Em 1500 foi descoberto, no século XV. Tanto foi descoberto o Brasil como a América, no século XV. Então não existia posição para nós, e nem existe. Toda a história fala de Deus Todo-Poderoso, que livra o povo, que castiga o povo, que traz juízo sobre um povo. E todo o juízo de Deus foi contra Israel. Toda a tribulação contra Israel. Por quê? Por causa da lei de Moisés implantada naquela nação. Não há lugar para nós ali. Aí eu vou explicar para vocês, exatamente ao pedido do irmão, qual é a nossa posição. Primeiro que nas Escrituras não tem posição para nós. Nossa era é agora. Agora, os antigos também, que estão em nossa linhagem, como gentios, que todos aqueles que não são de Israel são gentios. Todos os que não têm sangue judeu são gentios. Entendeu? Então, a missão, o poderio de Deus, a grandeza de Deus, os milagres, as bênçãos, a honra, a obra de Deus, o que Deus fazia naquela época das Escrituras, era somente para o povo de Israel. E há alguns que o adoravam. Sempre tinha algum que adorava a Deus que não era de Israel, que não era judeu. Então, a nossa posição nas Escrituras não tem. Diante de Deus, dada por Deus, não. Nós somos o que? Excluídos. Nós somos rejeitados ali. Não há salvação. Não há bênção, não há promessa. Quando você vê um pastor evangélico dizer para você que a Bíblia tem milhares de promessas para nós, é mentira. Não tem promessa nenhuma para gentios. Primeiro que a aliança que Deus faz com Abraão, você tem que entender que ele partiu dali. Ali nasceu a antiga aliança, o primeiro pacto de Deus com o ser humano. Foi com Abraão, quando ele partiu aquelas aves ao meio e as colocou de frente uma para a outra, para que Deus passasse pelo meio. Esse era o pacto. E dava-se início à aliança de Deus com o seu povo. E desde então, ele vem, né? Você pode ler tudo. Ele vem em favor desse povo. E nós, gentios? Nós não, os gentios da época. Nada. Só guerra, e guerras e mais guerras. Os gentios da época, a maioria adoravam outros deuses, ídolos pagãos. E eram inimigos do povo de Deus.
Tá bom? E nossa posição hoje, meu amado, a nossa posição hoje, ela é magnífica. Olha só, olha que interessante. A vinda de Cristo, a vinda de Jesus, a terra, Deus se revestiu de carne, né? Deus habitou num corpo humano de carne, como o nosso, né? De um homem, e foi dado o nome de Jesus. E aí então recebeu o sobrenome de Nazareno, porque era daquelas imediações, por ele estar no meio daquela aldeia de Nazarenos, que era uma aldeia pobre, a mais pobre eu creio que era, a aldeia de pescadores, e por ter adquirido a profissão do seu padrasto José, né, como carpinteiro, porque carpinteiro, a palavra carpinteiro naquela época não era só quem fazia móveis ou fazia coberturas de casa ou portas, não, era obra completa, era um construtor, construía as casas, essa é a verdade. Então ele fazia isso junto com José, até chegar o seu tempo ministerial de anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus ao povo judeu, até o momento certo, e chegou. Ele foi e cumpriu a lei. E não tem para nós nada ali. A nossa posição, ela vai vir diante de Deus a partir então da morte de Cristo. Com a queda do templo, com o juízo final, no ano 70, deu-se então início a uma nova aliança. O novo pacto, através do sangue de Jesus, nos dá esse direito, esse privilégio. Os pastores que vivem aí pregando antigo pacto, antiga aliança como é evangelho, não é evangelho. Ali são histórias. Ali são histórias que estão na Bíblia para que possamos nos apoiar, para que possamos nos indagar, para que possamos ver a grandeza de Deus. Serve como exemplo, não serve como disciplina, não serve como doutrina para a igreja de Cristo hoje, de maneira nenhuma. Jesus veio buscar o seu povo, levou o povo de Jerusalém, levou o povo judeu que o aceitou, que viveu com ele, que foi fiel. É por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo da grande tribulação. Por isso que ele fala também na sua palavra maravilhosa, que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Não está falando de nós, está falando com o seu povo. Porque não tinha como você salvar. Não tinha como você se esconder. Ali seria uma grande tribulação. E ele diz, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai achá-la. Quer dizer, como é que perdia a vida por causa de Jesus de Nazaré naquela época? Era quando você não o negava. O povo que não negava Jesus e eram mortos à espada, ao fogo, à crucificação, porque muitos foram crucificados, muitos foram enforcados, queimados vivos, por causa do nome de Jesus, porque adoravam Jesus, porque aceitavam. Esses sim iam viver com ele eternamente. Mas aqueles que negavam, aqueles que não quero, eu nego. Aí perdeu. Ele quis salvar a vida, mas perdeu. Porque mesmo quando as pessoas negavam, elas eram mortas a si mesmas. Era uma indagação, era uma artimanha romana. E também pelos fariseus, pelos soldados, por Herodes, com seus exércitos também. Isso era uma artimanha. A pessoa negava, mas era morta. Mesmo negando. Quer dizer, não valia de nada. Então é isso. E vamos aqui. Vamos dar início a essa mensagem. Eu quero que você entenda comigo. Tá bom? Eu espero que você esteja entendendo qual é a nossa posição dada por Deus, né, nas Escrituras. Nenhuma. Nas Escrituras não temos posição. Nas Escrituras, o povo morreu
O povo não teve acesso ao trono de Deus, porque não eram judeus, porque não tinham para eles promessa, não tinham para ele nenhuma redenção. Alguns que, que preferiram adorar o Deus de Israel foram salvos, outros não. Agora, da cruz de Cristo para cá, depois da queda do templo, com o fim da velha aliança, deu início à nova aliança, ao novo pacto, e aí nós achamos aqui a nossa posição, não nas Escrituras, mas no Evangelho. O Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que você entenda que existe uma diferença entre Escrituras e o Evangelho. Jesus não falou, ide por todo mundo, pregue as Escrituras, fale das leis, não. Ele mandou pregar o Evangelho. E você sabe que a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas, quer dizer novas notícias, boas notícias. Traz bênção, traz para você paz, alegria. É como se eu chegasse na sua casa e você estivesse perturbado, doente, problemático, estivesse endividado, sofrendo, passando por necessidade, e eu chegaria para sua casa e diria, o reino de Deus chegou para você. Eu quero dizer que você é um abençoado do Senhor Jesus. Essa tua situação, ela não faz sentido diante da graça de nosso Senhor. O que faz você sofrer é exatamente a tua falta de comunhão, de conhecimento desse evangelho maravilhoso. O que faz você sofrer são seus erros. São a sua carne desenfreada, que você não tem limites, que você não procura, que você não tem aceitado Jesus como teu Senhor na tua vida. E por isso você tem adquirido males. Lembra de Maria? Lembra de Marta? Quando Jesus chega na casa delas? Você veja que uma estava preocupada com a sua situação. Uma se preocupava com os fazeres da casa, enquanto a outra não saía dos pés de Jesus. Para uma, o mais importante era a sua vida. Para uma, o mais importante era fazer o que precisava. Era resolver os seus problemas. Era resolver os males que tinha. Era organizar aquilo ali. Já a outra não. A outra, ela viu ali diante dela uma grande oportunidade e não largou. Enquanto uma vivia preocupada em resolver os seus problemas, a outra ficava aos pés do rei, ouvindo suas mensagens, aprendendo, se enchendo do seu amor, se enchendo da sua paz, porque de nada adiantaria ela estar fazendo tudo aquilo que a outra fazia, vazia, sem a graça de Cristo, sem a mensagem do Evangelho. E é o que tem acontecido hoje, infelizmente. As pessoas vão às suas chamadas igrejas evangélicas não para buscarem Cristo, não para quererem adorá-lo, não vão para adorar Jesus, não vão para glorificar Jesus, não vão se converter ao Evangelho da graça, não vão agradecê-lo, vão pedir. E as pessoas vão buscar uma solução para os seus problemas, estão preocupadas em resolver a sua situação. E aí entram na artimanha dos malignos, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, tem que ir para o altar, tem que fazer campanha. Quer mudar a tua vida, tu faz isso. Quer mudar a tua vida, coloca a tua vida, a sua família no altar. Quer mudar a tua vida, dá o teu tudo. É assim que trabalha os evangélicos. Eles não levam as pessoas a viverem o evangelho da graça. Eles querem levar para as pessoas as suas artimanhas, suas blasfêmias, como fez aquelas mulheres diante de Jesus. As pessoas vão preocupadas com sua situação. Elas querem buscar uma solução para o marido que é bêbado, para o marido que tem amante, para o filho que é viciado em droga, para a filha que está na prostituição, para quem está doente, para isso e para aquilo.
mas se esquecem que o mais importante é glorificar o Senhor Jesus, é agradecê-lo por tudo, porque tudo isso você adquire. É tanto que a misericórdia de Deus está sobre nós, que as pessoas vão, são curadas, são libertas, são abençoadas, mas aí se tornam escravas do sistema religioso evangélico. Aí ficam escravos, ficam nas mãos deles, fazendo tudo o que eles mandam. Jesus ali curou você, abençoou a tua vida, aí você acha que deve a eles. Você deixa de viver a fé no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, para obedecer a leis de homens. Essa é a verdade. Eu não sou contra você congregar, já disse. Não, nada disso. Eu sou contra os cães gulosos. Eu sou contra as leis. Eu sou contra aquilo que é barganha, que engana as pessoas. E nesse Evangelho da Graça, não tem isso. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Acompanhe comigo. Hebreus. Livro de Hebreus, que eu creio que tenha sido Paulo que tenha escrito para os hebreus, apesar de não ter aqui um autor, mas acompanhe comigo Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Você entendeu agora? Você entendeu essa mensagem aqui? Que nós temos um sumo sacerdote, nós, olha nós quem? Nós, gentios. Entendeu? Nós temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono de Deus. Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Que santuário? Que tabernáculo é esse? Porque o templo em Jerusalém caiu. Não está mais. Não existe mais. Então, esse santuário, esse tabernáculo que Cristo é ministro, somos nós. Entendeu? Você é o santuário de Deus. Você é o santuário de Cristo. Nós somos templos do Espírito Santo, não feito por mãos de homem. Como diz aqui, ó. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Você entendeu? Esse tabernáculo que somos nós, foi o próprio Deus que fez. Ele não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Engana-se hoje quem diz que sua instituição religiosa é a casa de Deus. Ali não é a casa de Deus. As pessoas vão adorar templos. Você já prestou atenção? Quantos não fazem caravanas? Quantos não fazem de tudo para ir até um templo que um homem ergueu, que foi feito por um cão guloso, como tem esse templo de Salomão em São Paulo? Muitas pessoas gastam muito dinheiro para chegar até lá. Vão lá, passam semanas, se divertem, acham bonito, e lava cabelo não sei aonde, traz água não sei de quê, traz óleo não sei de quê. Tudo isso, meu amado, é idolatria. Tudo isso são obras mortas da lei de Moisés, que não existe mais. Não se iluda com essas coisas. A graça de Cristo para nós é tudo. Ele nos deu tudo de graça pelo seu sangue. E as pessoas não aceitam. As pessoas acham que não é o bastante. Não, eu preciso disso. Não, mas eu tenho que fazer. Elas acham que precisam disso. Elas não acreditam que são o santuário de Deus. Ficam pedindo oração. Ficam pedindo para colocar a mão na cabeça. Para serem ungidas com óleo do mercantil. Ficam pedindo para fazer campanhas.
Eu quero, pastor, me dê o envelope, me dê isso, eu vou fazer. Eu estou precisando, eu tenho que mudar de vida. Ela não acredita que a própria vida está dentro dela, que a mudança da vida dela vive com ela, que é Cristo. Se eu sou santuário do Senhor Jesus, se eu sou o tabernáculo do próprio Deus, para que eu vou pegar e vou ir até um cão guloso, pedir a ele para me abençoar? Para que eu vou, então, fazer campanha? Para que eu vou beber suco de uva e pedaço de pão de padaria como se fosse o corpo de Cristo? Para que eu vou me batizar em água? Se eu já fui batizado com ele na cruz, com a sua morte. Para que eu vou dar dízimo? Para repreender devorador, se não existe devorador nenhum. Se não tem demônio nenhum destruindo pessoas. Para quê? Para que eu vou fazer corrente de libertação? Se ele me libertou na cruz. Se ele me purificou, me santificou, me elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Se eu já tenho tudo. Você está entendendo? Você é o santuário de Deus. Se eu sou o santuário, para que eu não preciso fazer isso? Ele está comigo. Eu só tenho que crer. Eu só tenho que crer e obedecer ao seu evangelho. E ele diz mais, ó. Porque o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira ela foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Olha só, se a primeira aliança feita por Deus ao homem, como fez com Abraão, e foi dada a lei de Moisés, se ela tivesse sido uma primeira aliança santa, pura, perfeita, sem erro, não precisaria de segunda. Porque se tem a segunda aliança é porque a primeira não estava prestando. É porque a primeira não estava servindo. É porque a primeira não aperfeiçoava ninguém. É porque a primeira aliança ela era imperfeita. Ela era repreensível. Ela tinha erros. Não justificava ninguém. Se tem a segunda aliança é porque a primeira estava com defeito. Estava prestes a acabar. Como acabou. Se ela tivesse sido perfeita, não precisaria Jesus Cristo ter ido para a cruz. Se a primeira aliança, se a lei de Moisés, ela tivesse perfeição, ela justificasse, ela salvasse, ela abençoasse o ser humano, não precisaria Jesus ter ido para a cruz. Se ele veio e foi para a cruz, é porque essa primeira aliança, ela era imperfeita. Não servia, não justificava. Por isso que diz que o ministério da lei era imperfeito e constava de ordenança que levava o povo à morte e à condenação. Foi necessário Jesus Cristo vir para que haja uma nova aliança. Essa aliança no seu sangue nos traz vida, paz, salvação, justificação da sua graça maravilhosa. Então, se tem a segunda aliança, é porque a primeira não servia. E, infelizmente, a maioria dos evangélicos ainda vivem a primeira aliança, a antiga, destruída, que não existe mais, praticando obras mortas. Porque na graça do Senhor Jesus não existe obras. Não é por obras, é pela fé. A fé é quem nos justifica em Jesus Cristo. Porque se aquela primeira aliança
fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Foi assim que Jesus Cristo fez. Veio para estabelecer uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Entendeu? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Assim como Israel não aceitou, não recebeu essa nova aliança, nós recebemos. Amém? Nós, os gentios, recebemos, como Jesus disse: eu fui enviado para o meu povo, mas não fui recebido. Então, ele dá até aquela mensagem daquele rei que promoveu aquela festa para os escolhidos, para os herdeiros. E aí, aquela parábola diz o quê? Que não receberam, que não fizeram conta, que não quiseram saber. E ele foi e manda buscar todos que estão nas ruas, que não são filhos, que são bastardos, que não merecem, para participar da festa. E os filhos foram jogados aonde? No lago de fogo. E os estrangeiros foram recebidos para a salvação. Assim somos nós. Os filhos que são o povo de Israel não receberam, não aceitaram o evangelho da graça. Não aceitaram a nova aliança. Então passou para nós. Então somos nós os herdeiros. Somos nós os filhos. Não porque merecemos, mas por amor. Foi assim que Cristo fez na cruz. Entendeu? Essa é a nossa posição diante de Deus hoje. Como filhos e como herdeiros, sem merecer. Mas pelo amor de Cristo, hoje nós temos esse favor imerecido, essa bênção. Somos justificados, somos a igreja de Cristo. Entendeu? Ele diz aqui, ó. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei. Olha só, e em seu coração as escreverei. Quer dizer, as leis do povo de Israel do passado eram escritas em tábuas de pedra, que eram as leis de Moisés. Já a lei da nova aliança, no sangue de Cristo, elas foram escritas, foi no nosso coração e colocada na nossa mente, ó. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. As leis de Deus, hoje, na graça, não são mais as leis de Moisés. Estão escritas no nosso coração, estão no nosso entendimento. Você já é um eleito, você já é um santo diante de Deus, pelo sangue de Cristo. E diz aqui, ó, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Você não precisa de ninguém, você não precisa de pastor, nem de bispo, nem de ninguém para chegar diante de Deus, para conhecer a Deus, porque você tem Ele em você, Ele vive em você. O Espírito de Cristo vive em nós. Nós só temos que abrir a boca e falar, e Ele nos abençoará, porque já somos abençoados. Desde o menor até ao maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades nunca mais me lembrarei. Você está entendendo? Tá, ó, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não mais me lembrarei, nunca mais. Se Deus, Ele não lembra mais, se Ele foi misericordioso, se Ele nos justificou, nos limpou, nos lavou, que necessidade há de nós hoje batizarmos em água para perdoar pecado?
Se o batismo era para perdoar pecado, Jesus tinha algum pecado quando foi batizado por João? Não. Ele batizou para quê? O que foi que ele disse para João? Faze, João. Tem que ser assim por enquanto. Quer dizer, tem que ser assim porque eu tenho que cumprir a lei. Era para cumprir a lei, porque fazia parte da lei batismo em água. Já se lavavam os animais do sacrifício para que ficassem limpos. Só limpava o exterior. Assim é esse batismo em água. Esse batismo em água, ele limpa o exterior. Ele limpa a carne. Tira o sujo da sua pele. Mas não purifica o interior, não purifica o coração, a mente, o espírito. Não santifica o homem. É tanto que você já se batizou muitas vezes, não é verdade? Eu já me batizei. Eu já mergulhei em águas de igreja muitas vezes. Por quê? Porque você batizava uma hora, estava bem, ficava ali todo santo, aquela santidade falsa, e mais na frente errava de novo. Fazia coisas erradas que a sua mente era um pecado que condenava você, que você ia para o inferno. Aí tinha o quê? Tinha que batizar. Quando você retorna, quando você volta para a sua chamada igreja, o que o pastor fala? Você tem que se batizar. Você tem que renovar o seu batismo. Renovar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? O batismo é um só. E esse batismo não é em águas. Não, mas Paulo batizou, mas é porque é para cumprir a lei. Você precisa entender que enquanto o templo estivesse de pé em Jerusalém, os pactos se cruzavam. O povo vivia dividido entre graça e lei. Se cruzavam as duas alianças ainda. A aliança antiga ainda estava reinando. Ainda não havia sido instituída, estabelecida uma única aliança, que era nova no sangue de Cristo. A antiga aliança ainda reinava. Por isso que tinha essa confusão. Graça e lei, graça e lei. Com a queda do templo, acabou a lei. Foi dado então o encerramento da lei, definitivamente. E com o encerramento da lei, reina desde então o ministério do Espírito, da nova aliança no sangue de Cristo Jesus, que nos lavou, que nos salvou, que nos abençoou. Essa é a nossa posição, dada por Deus. Somos filhos, somos herdeiros, por intermédio da fé dada por Deus pelo sangue de Cristo. Não há necessidade de nós batizarmos em água. Eu vou renovar o meu batismo. Quantos não já se batizaram 1000 vezes e peca e erra, volta? Eu preciso me batizar de novo. Maravilha. Cada mergulho é um flash. Isso é uma barganha, isso é uma safadeza, isso é uma heresia, uma blasfêmia. O batismo nas águas, ele anula o sacrifício de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que esse batismo nas águas, ele anula o sacrifício do Senhor Jesus? Você tem que entender isso. Que batismo em água anula o sacrifício do Senhor Jesus. Por quê? Porque se tivéssemos que se batizar em águas hoje, então não se precisaria que Jesus fosse para a cruz. Se fosse para a lei de Moisés reinar, para que Jesus foi para a cruz então? Não há necessidade então. Não haveria necessidade de ir para a cruz. Por quê? Porque então o batismo, o batismo em águas, ele faria o serviço. Entendeu? Faria o serviço. Entendeu como é que é? Mas nós fomos batizados com ele na cruz, meu amado. Então, nesse novo pacto, nessa nova aliança, não tem isso. Não existe isso. Vamos continuar aqui. Diz assim, porque repreendendo-nos, lhe diz, aliás, vamos continuar aqui do versículo 11, né? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Deus não tem mais como lembrar de pecado de ninguém, porque foi aniquilado na cruz.
os pecados que separavam. O pecado que separava o ser humano de Deus, que era o pecado de Adão, ele foi aniquilado na cruz. Não existe mais. Estamos na graça. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que se tornou velho e se envelheceu, porque está perto de acabar. Por que Paulo fala isso aqui? Porque aqui o templo ainda estava de pé. Ainda não tinha vindo o juízo de Deus no ano 70. Por isso que ele diz que estava perto de acabar. Com a queda do templo, seria o fim da velha aliança, dando então início à nova aliança no Novo Testamento da graça de nosso Senhor Jesus. Aqui no capítulo 9 diz assim, ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Tá vendo? A primeira, olha o que era que tinha a primeira aliança. Ora, a primeira também tinha ordenanças de culto de... Que ordenanças de culto divino é esse? É o que tem hoje na maioria das chamadas igrejas evangélicas. São santuários terrestres que tem oblações, que tem arca de aliança, que tem altar, que não é altar, é um palco, que tem ali uma mesa com apropriação, né? Aquelas oblações, candelabro, arca da aliança, envelopes, frasco com azeite, que diz que é azeite de Israel, que não é. Tem tudo isso. Tinha ordenança. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino. Tem reunião para isso, tem culto para aquilo, tem culto não sei para quê, tem culto de libertação, tem culto de prosperidade, tem culto de bênção na família, tem culto de tira da maldição, tem corrente de libertação, tem corrente não sei de quê. É a nação de 318 e você tem que vencer, tem que derrubar o Golias, tem que entrar na porta, tem que passar pelo vale de sal e você tem que ir para o monte, não sei o quê. São ordenanças da lei de Moisés, da velha aliança. Era assim que viviam os judeus no antigo pacto. Fazendo. E faziam todos os anos e nunca foram aperfeiçoados. Nunca foram justificados. Por quê? Porque não limpava ninguém. Não salvava ninguém. É o que tem acontecido hoje. O povo continua fazendo e todos os anos precisa fazer. Fez uma campanha no mês passado. A campanha que foi feita no mês passado era para mudar a vida. Era para salvar disso, era para livrar daquilo. No próximo mês vem outra campanha. E você tem que fazer também. Para quê? Para mudar isso, para salvar aquilo, para libertar daquilo. Quer dizer, e a que foi feita no mês passado não serviu? Não. E essa que vai ser feita agora também não. Por quê? Porque no outro mês virá outra. E no outro mês virá outra. E no próximo ano terão também outras. E assim vai. Os anos vão passando e as pessoas fazendo. Colocando dinheiro. Fazendo isso. Levando camisa amarrada. Levando não sei o quê. Vassoura ungida. Um monte de imundice. Faz jejum. Faz oração. Vai pro monte. Faz vigília. Busca Espírito Santo. Busca não sei o quê. E não muda nada. E nunca são aperfeiçoados. Por quê? Porque estão anulando o sacrifício de Jesus. Estão anulando a graça. Estão vivendo a lei, desprezando a graça do Senhor Jesus. Nunca serão abençoados. Nunca se encontrarão com Ele no seu reino. Estão caídos, estão destruídos. Porque, meu amado, nessa nossa era, nesse novo pacto, se você não viver a graça de nosso Senhor Jesus, você não terá Ele na sua vida. Você não vai reinar com Ele. Essa é a verdade. Diz aqui, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia candelabro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama ao Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Você já prestou atenção que a maioria dessas instituições religiosas, desses templos religiosos que se dizem evangélicos, eles têm tudo isso,
Eles têm o quê? Eles têm o véu, o incensário, eles têm a arca da aliança, eles têm a mesa, né? Eles têm o candelabro, os pães, o suco de uva, o óleo, o azeite, o maná. Eles têm um monte de coisa. As tábuas da aliança estão lá, desenhadas, escritas numa parede ou num púlpito ali que eles usam. Você já prestou atenção? Você já viu que eles têm lá tudo da lei de Moisés? Que até usam aquelas vestimentas de sacerdotes com quipá, fazem todo tipo de oblações, usam a Santíssima Trindade da lei, vivem aquela lei maligna. Você já prestou atenção? E o povo não enxerga isso. E o povo não vê que isso é uma blasfêmia ao nosso Senhor da glória. Isso é anular a graça de Cristo. Falam de Jesus, mas não tem Jesus. Mas o nosso Cristo ressuscitado não está ali. E sobre a arca, os querubins da glória, que fazem sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas o tempo todo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda no caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Você está vendo? Você está notando que diz aqui, ó, que é uma alegoria. Não tem nada de real, não tem nada de santo, não tem nada de Deus. Ah, o óleo está sendo consagrado aqui no altar para consagrar você. Deus está não tem nada de santo, não tem poder de Deus ali, não tem nada, é mentira. Essa água está sendo consagrada, veio do Rio Jordão, um rio barrento, um rio sujo que tem em Jerusalém. Não tem nada de Deus ali. Não tem nada de Deus, meu amado. Essa terra veio de Israel. Não tem nada de Deus. Não tem nada de terra santa. Mentira. Isso aqui é para consagrar você. Você vai ser abençoado. Você vai passar pelo altar. Tudo isso tem aqui, ó, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar os que fazem esse serviço. As pessoas que praticam essas obras mortas não são perfeitas, não estão santificadas, não são justificadas coisíssima nenhuma. É por isso que estão sempre repetindo como é que uma coisa purifica você, como é que uma coisa santifica você, se você tem que repetir todos os dias, todos os anos. Todo culto que você vai tem unção com óleo. Todo culto que você vai tem que passar pelo altar. Todo culto que você vai tem que pegar o envelope. Tem que receber oração de expulsar demônio. Todo culto que você vai tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os anos passam e você fazendo. Como é que isso pode te justificar? Se fosse para te justificar, se isso fosse santo, só se faria uma vez. Você entenda que aquilo que te purificou ou não purificou? Se aquele óleo que eles colocam na cabeça da pessoa consagrou aquela pessoa, ela ficou santa, purificada, ela foi justificada, então para que repetir mais? Não já foi justificada? Não já foi abençoada? Então por que repete? Repete porque não abençoa. O povo é que não enxerga essas verdades. O povo não se liga, não se vê, são cegos. O povo não vê essas verdades. Aquilo que purifica você não se faz mais. Aquilo que santifica você não se repete mais. Assim foi o sacrifício de Cristo. Uma vez só, Jesus entrou no tabernáculo, uma vez só, foi para a cruz, sacrificou a sua vida, derramou o seu sangue uma só vez. Por todas, para sempre, estamos justificados, santificados por Ele. Não precisa mais fazer. Você não precisa dar dízimo para receber bênção de Deus, para ajudar pastor, coisa nenhuma.
Você não precisa se batizar em água para se perdoar pecado. Você não precisa ser consagrado em óleo. Você não precisa ir para o altar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já fez isso uma vez por todas na cruz. Se para você isso não vale, eu lamento. Você está longe de Cristo. Porque para mim, o sacrifício do meu Senhor Jesus não é substituível. Nada substitui o sacrifício do Senhor Jesus. Nada, não importa o que esses cães gulosos inventem. Podem inventar campanha por cima de campanha. Podem inventar suas doutrinas. Não importa. Só existe uma doutrina. É a sã doutrina do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E se isso não for o bastante para você, então eu lamento. Nada mais será. Eu quero dizer para você que todas as pessoas, todos os evangélicos que vivem nessas chamadas igrejas, sacrificando em altar, recebendo oração, recebendo consagração de óleo, fazendo campanha de justiça, campanha de família, campanha de libertação, se batizando em água, tomando santa ceia, dando tudo isso que vocês fazem são em vão. É inútil, não serve para nada. Vocês estão anulando o sacrifício de Cristo. São anticristos que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que o faz o serviço. Não serve de nada, é por isso que você repete toda a vida. Se servisse, não precisaria mais fazer. Não é isso mesmo? Não é assim que se faz hoje? Não é assim que se faz? Quando a pessoa faz um serviço perfeito, por acaso se repete de novo? Quando um construtor constrói uma casa perfeita, quando ele faz a obra bem feita, você acha que o dono da obra vai ficar chamando outros pedreiros para consertarem? Não. Por quê? Porque a obra foi bem feita. Não precisa mais fazer. Entendeu? É assim, foi assim que fez Cristo. Consistindo somente em comidas, em bebidas e em várias abluções e justificações da carne. Olha só. O que é que se consiste essas obras que essas igrejas fazem? Essas campanhas em quê? É comida. Pedaço de pão, suquinho de uva. Tá aqui. Consistindo somente em comidas e bebidas, e em várias ablusões e justificações da carne, impostas até ao tempo da reforma. E o tempo da reforma é esse. A graça de Cristo é a nova reforma protestante. As suas abluções, suas campanhas, seus dogmas, suas doutrinas, só servem para a carne, só traz prazer à carne. Como o jejum. O jejum é para quê? O jejum é para enfraquecer a carne, é para deixar a pessoa debilitada, não serve de nada. Ah, mas Jesus jejuou, é por causa da lei. A lei de Moisés era quem dava esse direito ao povo de jejuar. Eles faziam isso, colocavam pano de saco, cinza na cabeça, para quê? Para chamar a atenção do Altíssimo. Por quê? Porque o Altíssimo até então não vivia neles. Até então, Jesus Cristo não vivia com eles. Eles não eram espíritos vivificantes, eles eram alma vivente. Por isso necessitavam de tudo isso. Assim, são as pessoas hoje que não têm Jesus. Precisam fazer jejum, como fazem aí, né? Manda o povo se humilhar, se vestir de pano de saco. Quer dizer, obras da lei. Perdão, irmãos. Obras da lei, obras mortas, da lei de Moisés. Entendeu? Quer dizer, não aperfeiçoa ninguém. Diz mais aqui, ó. Mas, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, mas vindo Cristo, é o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Qual é o maior e mais perfeito tabernáculo de Deus hoje? Somos nós. Nós somos o maior e o mais perfeito tabernáculo do Senhor Jesus, que não foi feito por mão de homem e nem dessa criação. Ele diz aqui, ó, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Você entendeu? Jesus Cristo, não através de sangue de animais, mas do seu próprio sangue entrou em nós, que somos o seu santuário uma vez por toda.
e nos deu essa eterna redenção. Se nós somos fomos justificados por Ele, se Ele nos justificou eternamente, para que eu vou precisar de consagração de óleo? Para que eu vou me batizar em água? Se Ele já me justificou eternamente, se eu já estou purificado eternamente pelo seu sangue na cruz. Você entende a situação? Você entende a nossa posição dada por Deus hoje no Evangelho da Graça? É essa, que nós somos santos, que nós somos purificados, que nós somos justificados pelo seu sangue na cruz. Essa é a graça de Cristo, que muitos não aceitam. Muitos acham que tem que fazer. Porque para eles, se não fizer, não vale. É o problema de muitos evangélicos. E diz mais, porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha expegida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito, você entenda que os sacrifícios feitos de animais, de bodes, de bois, de novilhas, ele santificava, era a carne, purificava a carne. Você entenda isso. As pessoas eram purificadas na carne, mas a alma, o espírito, não estava purificado. É que nem hoje. Essas obras mortas que as igrejas fazem, purificam o corpo. A pessoa é curada disso, a pessoa é curada daquilo, mas o espírito não. O espírito, a vida da pessoa, o seu interior continua imundo. Porque só quem pode purificar o nosso interior é quando entra o santo dos santos, o Senhor Jesus Cristo amado. Ele em nós é a nossa purificação. É assim que você é purificado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você entendeu agora? Se aqueles sacrifícios que os profetas, que os sacerdotes faziam pelo povo, santificava a carne, purificava a carne, quanto mais o sangue de Cristo. Ele diz aqui, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Que obras mortas são essas? A lei de Moisés. E essas obras mortas é o que a maioria dos evangélicos hoje está praticando dentro dos seus alçapões evangélicos. São obras mortas. Quando Jesus Cristo entra, ele purifica a sua consciência dessas obras mortas e você passa a servir ao Deus vivo. Meu amado em Cristo, este é o Evangelho da Graça, que tem impactado milhares de pessoas no mundo. E eu creio que você também. Está purificado, justificado. Entendeu? Porque aqui em Romanos capítulo 3, fala assim, a nossa posição. Nós fomos justificados já. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? A justiça de Deus pela fé, sem a lei, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você não precisa pagar. Você não precisa fazer campanha de justiça num altar de homens para ser justificado, que nem fazem aí campanha de justiça. Você tem que levar 200, 300, não sei quantos mil para receber a justificação de Deus, enquanto que nós, de graça, já fomos justificados pelo sangue de Cristo. O que é que vale mais para você? O sacrifício do Senhor Jesus, o seu sangue derramado, que nos comprou por um preço muito alto, para nos justificar? Ou a campanha dos pastores? Coisa de homens. Papel. Material. Não tem nada de santo, não tem nada do Espírito. É tudo da lei.
Vale mais o sacrifício de Cristo ou essas campanhas desses pastores? Para mim, o sacrifício do Senhor Jesus é imutável, é incomparável, é inagualável, é indiscutível. Nada substitui o que Cristo fez por nós, meu amado. É puro, é santo, é verdadeiro. Não vem de homens, mas dos céus, do próprio Deus. Aqui diz, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, olha só, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Para que você vai fazer campanha de justiça? Não tem que cobrar de Deus nada, Deus já te deu. Tudo ele já nos deu, está aqui, ó. A qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Olha só, onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você entendeu? Concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé sem as obras da lei. Você não tem que fazer para merecer. Você não tem que fazer para receber. Você não é justificado, você não é abençoado pelo que você faz. Você é abençoado pela fé. A fé não exige obras. Eu já falei que quem falou que a fé sem obras é morta foi Tiago. E Tiago pregava para os judeus, porque os judeus viviam assim. Quem tinha essa concepção, essa ideia, esse prazer, esse costume de fazer para receber eram os judeus. Porque para eles só funcionava se fizesse. Os judeus, se não sacrificasse alguma coisa, não valia. Assim são as igrejas hoje. A maioria passam essas mentiras para o povo, negando a Cristo. Está aqui escrito, ó. Concluímos, pois, que o homem não é justificado pela fé. Não é. Concluímos, pois, que o homem, aliás, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei da fé, sem as obras. Nós já somos justificados, meu amado, em Cristo Jesus, para a sua maravilhosa glória. Entendeu? Você entendeu? É isso que eu tenho que dizer para você. Então, meu amado, a nossa posição diante de Deus é esta: que somos filhos, herdeiros com Ele, na sua graça maravilhosa, tá bom? E eu quero me despedir de todos vocês, dizendo mais uma vez e deixando essa mensagem para que você conclua. Olha o que está escrito aqui. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição nas Escrituras? Nenhuma. A nossa posição está no Evangelho da Graça. Entenda comigo. A nossa posição hoje, diante do Altíssimo, em Cristo Jesus, é esta. Ó. Efésios capítulo 1, versículo 3. Mais uma vez, quero deixar vocês com essa mensagem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, aqui está dizendo que ele não vai, ele não diz aqui que vai, não. Aqui diz que nos. O nos é o que? Já abençoou. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados. Está vendo qual é a nossa posição hoje? Diante do Pai?
que somos abençoados. Não precisamos fazer nada. Como também nos elegeu nele. Como também nos elegeu. Não vai eleger, não vai procurar, não vai buscar. Ele já nos elegeu. Nele, antes, muito antes da fundação do mundo. Todos os eleitos da graça de Cristo não se perdem. Não é condenado. Não é amaldiçoado. Todos os eleitos da graça de Cristo são abençoados com Ele. Independente disso ou daquilo. Porque se dependesse de obras, para que Jesus tinha que ir para a cruz? Se dependesse de fazer, para que Jesus ia fazer por nós? Se Ele tinha só que fazer o quê? Faça isso. Se nós tivéssemos que fazer hoje, se tivéssemos que viver pelas obras, para que Jesus iria para a cruz? Seria em vão, então. É o que fazem os evangélicos hoje. Tornam em vão, tornam inútil o sacrifício de Jesus fazendo suas obras. Eles negam Jesus. Você entendeu? Estão fora da graça. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos o quê? Malditos? Para que fôssemos o pó da terra? Para que fôssemos pecadores? Para que fôssemos o verme de Jacó? Para que fôssemos isso? Para que fôssemos endemoniados? Não. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, nos preparou de antemão. Nós fomos predestinados por ele. Quem é predestinado não perde. Porque Deus não pode voltar atrás com sua palavra. Ele é imutável. Ele não muda. Se aqui diz que ele já nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, então nós somos filhos. Essa é a posição de nós hoje, dada por Deus, no seu evangelho. Filhos. Somos filhos, somos herdeiros com ele. Somos predestinados. Não se perde salvação e não se perde bênção. Não se perde nada na graça de Cristo. Os eleitos estão salvos, estão purificados e abençoados eternamente. Está escrito aqui. É ele que está falando. E nos predestinou para filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. No capítulo 2, mais uma vez eu termino dizendo. Capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando você vive na lei de Moisés, que não existe mais, nessas igrejas evangélicas, você vive o quê? Condenado. Condenado. Por ofensas, por pecados. Você vive de ameaça, você vive de medo. Você vive adorando um Deus, servindo a um Deus que solta a mão, que te castiga, que te coloca doença. Num Deus que te amaldiçoa. Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa. Vai para o inferno se não for dizimista, porque está roubando a Deus. E aqui diz que não é isso. O Evangelho da Graça não fala isso. Ele diz que nos purificou, nos santificou, nos abençoou. Ele não está pedindo nada. Aqui não diz que ele vai te abençoar se você for dizimista. Aqui não diz que ele vai te abençoar se você se batizar em água. Aqui não diz que ele vai te abençoar se você for para altar, se você for consagrado. Aqui não diz que ele vai te abençoar se fizer campanha de justiça. Aqui não diz que vai te abençoar se você fizer fogueira santa, não. Aqui diz que ele já nos abençoou. Creia. Esse é o Evangelho da Graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Todos os eleitos da graça ressuscitaram com Jesus. Todos. Vivificaram com ele. Somos vivificados com Cristo. Pela graça nós somos salvos, não é pelas obras. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nos séculos vindouros, nossos séculos. Esses que nós vivemos agora é os séculos vindouros que Paulo falava aqui. Entendeu? E nesses séculos vindouros, o que foi que Cristo veio mostrar? A abundante da sua riqueza. A abundante riqueza da sua graça. Está vendo o que é a graça de Cristo, meu amado? Graça do Senhor Jesus é algo maravilhoso. Vamos terminar. E diz assim no versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o evangelho da graça. Não tem obras, para que você não possa dizer: mas Senhor, eu fui dizimista. O Senhor tem que me abençoar porque eu sou fiel. O Senhor tem que me abençoar porque eu sou dizimista. O Senhor tem que me abençoar porque eu fui para o altar, eu fiz a campanha, eu fiz fogueira santa, eu fui para o monte, eu jejuei. O Senhor tem que me abençoar porque eu faço isso, porque eu faço 4 orações por dia. O Senhor tem que me abençoar porque eu falo em línguas. O Senhor tem que me abençoar porque eu revelo, porque eu faço... Nada disso. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. Vem da graça de Cristo. A salvação, somos salvos pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela presença de vocês, certo? Muito obrigado a todos os meus ouvintes e telespectadores que mandam mensagens, que deixam seus comentários. Então, fiquem à vontade, podem perguntar à vontade, podem perguntar, podem mandar a mensagem, eu vou responder a todos assim que eu puder, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Quer ouvir alguma palavra, quer ouvir alguma mensagem, peça lá, eu vou falar para você, tá bom? Terminamos aqui. Eu quero dizer que todos vocês já são abençoados, como você viu aqui. Você não precisa viver debaixo de tutores, viver debaixo de ordenança nem de mandamento de homens. Porque a graça de nosso Senhor Jesus, ela nos é suficiente. Nos dá tudo. Nós temos tudo. Viva em paz. Eu digo para você, viva em paz. Seja abençoado. Receba essa graça. Receba. Seja liberto pela graça de Cristo. Pare de viver condenado. Pare de achar que vai para o inferno. Pare de achar que tem diabo. Pare de achar que perdeu a salvação por causa de uma obra mal feita. Não. Em Cristo Jesus somos perfeitos. Na graça de Cristo nós somos justificados e santificados sem precisar fazer nada. Aleluia. Só temos que crer. Eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Assim é, assim será. Até a próxima.